Descoberta da timo, né? Do cientista brasileiro, né? Descobriu, né? Tá envolvido também em célula. Vamos ver isso então. Pineal, né? A pinealzinha aqui, bonita, né? Glândula pineal aqui, ó. Pineal glândula aqui, tá? Então vamos lá, vamos conversar, vamos ver aqui se fala muito, entende, estudou muito no Brasil sobre a timo, a glândula timo aqui do coração, né? Do coração aqui, né? Então, cientista brasileiro Wilson Sabino, ele estuda a timo há muito tempo, né? Esse brasileiro pesquisa a timo no Brasil. Linfócitos T saem do sangue e vai depois para os órgãos linfáticos secundários, como o baço, por exemplo. Todos os glândulos, as amígdalas, eles são cheios de linfócitos T, cujos percussores vieram da timo, né? A função da timo é de produzir esse linfócitos T ou células T conhecidas como CT4, CT8. E isso, etc, né? E isso depois vão para os órgãos linfáticos secundários, né? Órgãos linfáticos secundários. Seu corpo tá aqui, tá cheio de órgãos linfáticos secundários e proliferam e montam o que podemos dizer da resposta imune celular contra vírus, bactérias. Mas dentro da timo, esse processo é orquestrado por outro componente da timo que se chama chamado da microambiente tímido. E ele é composto por células epiteliais, né? Epiteliais da timo. O cientista brasileiro Wilson estuda a maturação dos linfócitos dentro do timo, desvios patológicos que possam acometer essas células e gerar alterações nesse processo contínuo de gerar linfócitos T dentro da timo. Linfócito 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 T dentro da timo. O timo tá aqui no coração, tá? Nossa cura envolve o coração. O tipo está envolvido no nosso campo áurico, né? Onde ele expande. Quando usamos para o ato bom de atuar, ajudando no amor, envolve imunidade. Seus linfócitos incluem célula T e célula B. Também está envolvido no sistema nervoso, tá, gente? As emoções atingem o sistema nervoso, os hormônios e neurotransmissores também, tá? Mas aqui no caso estou explicando essa parte da timo, tá? Ambos, tudo vai entender agora, porque a gente vai, era do conhecimento, né? Ambos os tipos fazem parte da defesa do seu corpo. Os linfócitos incluem célula T e célula D. Vou repetir. Ambos os tipos fazem parte da sua defesa do corpo. As células B produzem proteínas chamadas anticorpos para combater patógenos. As células T protegem você, destruindo patógenos nocivos e enviando sinais que ajudam a controlar a resposta do seu sistema imunológico à ameaça. Glândula timo, ela precisa conectar com 3 cabos de força: pineal, DNA e timo. Pineal, DNA e timo. Pineal, DNA e timo. Esses 3 precisam trabalhar juntos. Essa área do cardíaco existe uma biblioteca, uma faculdade de medicina ali dentro, chamado sentimento. Pineal, DNA, hipófise, sentimento. Na cabeça nós temos conhecimento, o que está ligado ao todo, que é vibração, DNA, liga você à família ancestral, né? Desde a primeira geração até hoje. Queridos, esses 3 campos precisam se comunicar e se não estão comunicando, o cara pode ter ansiedade ao extremo também, sentimento bloqueado, não há alimentação ali, né? Não tem alimentação nenhuma, porque ele só tem raiva, ódio, mágoa. Como que vai alimentar algum coração se ele vive, se essa parte de sentimento ali, né? Ele é uma biblioteca ali de sentimentos, se o cara não tem sentimento. Presta atenção, né? Presta atenção você aí, né? Que vive destruindo as coisas, que gosta de nazismo, que acredita nessa guerra louca aí, desse país bélico, que a gente não quer mais esse país bélico. A gente tem que ir para um patamar melhor, sem guerra, né, gente? Isso aqui é bélico, não rola. Então, se não há comunicação com as 3, você não está em paz, não terá paz. Você precisa agora comunicar-se com o seu sentimento, consciência. DNA para você ter paz, né?
Existe uma técnica que ajuda vocês ao acordar, ao dormir, ativar a timo, pineal. O exercício passa uma mão, uma na outra. Nesse momento você ativou o seu campo, né? Você passa aquele que eu fiz com vocês, né? Vai passar uma mão na outra, né? Essa tem a capacidade. Aí depois você vai botar a mãozinha na nuca, né? Vai colocando. É aquelezinho que nós fizemos aqui, ó, né? Aí bota uma mão aqui na nuca, né? E o outro aqui. Mão na nuca e o outro aqui. Respira pelo nariz. Depois você vai bater na timo, né? Bate na timo, né? Joga tudo pra fora, 10 vezes. Joga a toxina. Joga a toxina pra fora. Joga a toxina pra fora, tem que ser. Tem que ser. Faz isso durante uma semana, né? Pra ajudar aí, né? Aqui tá explicando o seguinte, né? Que a nuca Por que a mão na nuca? Põe a mão na nuca, que é o chakra umeral, né? Da conexão com a fonte da mediunidade, da canalização que liga com o campo mórfico ou astral, né? E a outra mão aberta põe no topo da sua cabeça e dê batidinhas, né? 1 minuto. E a mão aberta para tocar os dois cérebros, o lado direito e o lado esquerdo, os dois, subconsciente e consciente, né? Agora vamos conectar e renovar as toxinas. Estou explicando todo esse exercício. Renovar as toxinas, né? Conectar e renovar as toxinas. Depois de bater um minuto a timo. E nesse momento nós conectamos o DNA, pineal e timo. Os 3 campos subatômicos de forças que estão sendo 7 ao inspirar, né? Respira oxigênio, que é a toxina pura ali. 60% das nossas doenças do corpo são ansiedade, medo e raiva. Ansiedade, medo e raiva, ansiedade, medo e raiva, doença. Então a toxina é liberada pela respiração. Inspirou prana, né? Energia vital pra gente que estuda de outro jeito. Prana da vida, né? Então, inspirou prana, né? Vida. E expira toxina, ansiedade e medo. Por que faz isso ao acordar e ao dormir? Por quê? Porque é o momento que nós saímos do trânsito da frequência terra, faz o download das informações. E o ego ainda dorme, o ego é muito complicado, a gente tem que entender ele, tá? Muitos problemas ligados aí. Eu sei tudo, eu vou fazer, eu sou o melhor, eu vou mandar matar todo mundo, eu o quê? Então, esse exercício é bom fazer quando dormir, quando acordar, porque o ego não tá presente ali, né? E ele acordou agora, né, gente? E para dormir também você já tá desligando de tudo, né? Faz isso por uma semana para mudar crenças da sua vida. Vamos nos preparar para a energia de novembro, pois é sobre as novas revelações de nasos, cidades em Antártica e outras coisas mais que acontecem, né? Parece ter noruegueses ali, que eles falaram que tem austríacos ali, outras nações ali ligadas ali a esse plano naso, né? E eles são arianos, né? Não gostam de outras raças, né? Então Brasília, Sudeste, vai ferver agora, muito acontecimento ali, muita coisa ali, tá? Vocês vão ficar apavorados. Vai ferver, borbulhar aquele negócio ali. Muita prisão, né? Junto ao cataclisma. Sudeste vem chuva também, Nordeste, dali escândalos políticos. Que você seja lúcido agora, querido, para atuar no lado do bem, né? Menos pior, né? Do lado menos pior, sai de guerra, escassez, medita, acerte frequência para não atrair o que você quer, né, para o seu campo, né? Então, união, amor e ação no bem, né? Gente, o sistema nervoso, ele capta tudo aquela coisa. Lembra que nós conversamos sobre traumatização, trauma emocional, né? Tá muito envolvido ali, né? E quando você com trauminha assim que acontece, né? De pequeno ali, você já vai pro terapeuta para eliminar aquilo dali. Mas se você não elimina, daquele trauma acontece de novo, né? Mais outro problema aqui, mais outro, durante sua vida toda, ele rola uma traumatização que fica mais difícil
fica mais difícil de organizar aquilo dali. Foram muitos anos, né, vocês abdicando. Não, a gente não sabia de terapeuta para ajudar, não tinha essa conversa de nada. As mães, os pais, por sua vez, espancavam, né, abandonavam, preferiam trabalhar mais, até porque a vida é difícil, a gente precisa manter tudo isso aqui que vive, que isso aqui é horroroso. A maneira que esse sistema é horroroso, né, porque não tem necessidade, gente, de viver nesse desespero, de pagar conta de água, de luz. Nesse desespero você tá aflita ao máximo. O brasileiro tem muita ansiedade, né? Não para, a cabeça não para. E vai ter que parar agora, porque se não parar vai dar muita complicação, muita complicação. Deixa essa massa louca enlouquecer, deixa eles ir embora. Fazer o quê? O que eles querem fazer? O que eles querem fazer, né? Se eles não escutam o próprio coração dele, né? Se eles não querem acionar, preferem ficar no medo o tempo todo ali, né? A religião faz muito isso. Muita coisa. Culpa. Quantas pessoas têm doença autoimune ali, doença... muita doença. Culpar. A religião pega essas pessoas de culpa, né? Muita culpa. E fica ali, né? Isso aqui é do demo, isso aqui é do coisa, mas não explica nada disso aqui, gente. Eu tô há 8 anos falando pra vocês informações da nova era. Eu tô falando tudo isso que eles não falaram. Se a gente fica bitolado nisso aí que não ensina nada, eu vou toda vez sentar ali e não absorver porcaria nenhuma para entender meu corpo sutil, a entender minha alma, o comando planetário, por que eu tô aqui, por que eu vou e volto, vai e volta, vem e volta. E sempre repete os mesmos problemas para poder eu melhorar, me evoluir espiritualmente, né? Isso aqui é um projeto, um laboratório do caramba, né? Então, aí se você não entende isso aqui, você vai começar a estrucidar a pessoa, mas essa pessoa aqui agora que está tratando, que está entendendo, né, o terceiro olho espiritual aqui, ó, os médios aqui de intuição, muito Arcturo, né? Muito Arcturo, tem essa marquinha aqui, ó. Preciso nem botar muita força não, tá? Então, a gente está usando o coração agora, é isso aqui o coração, o DNA, é isso que está vindo, o pineal, né? Então, essas três é um portal aqui, que é o campo áurico seu, né? Então, é isso que você precisa entender. Mas sem estudar no ogro, né? Ainda torcendo para direita e esquerda, eu não estou envolvida nisso, não. Não vou fazer uma campanha no meu carro, não vou. Porque eu entendi o buraco, é mais embaixo. Eu não quero me envolver nisso, porque aí eu entro na responsabilidade ali também do negócio. Não quero. Pediram até porque não é para entrar em política. Eles pediram para não entrar em política. Porque que adianta? Você vai entrar ali, você vai se sujar também na situação. O negócio ali, o buraco é mais embaixo. Muitos fazem, né? Mas para fazer, meu irmão, você tem que se envolver naquilo dali, né? Então tem gente que não consegue, né? Não consegue, não dá. Porque é hipocrisia do caramba, né? Mentira do caramba. Por que lá em Brasília não joga verba agora para ajudar o meio ambiente? Porque as prefeituras pegam muita coisa aqui do meio ambiente e não faz nada? Porque as escolas só ainda não colocam toda essa parte disso aqui para entender, da parte de traumatização, para entender, para as mães não ficarem bitoladas? Por quê? Por quê? Por que não fala sobre geografia, toda essa parte que tem aqui no Brasil de energia vril? Por quê? Então deixa ser gente burro, quanto mais vocês bitolados aí nesse negócio de, escutar a mesma coisa toda semana e não resolver nada. Eles mantêm vocês ali no cubículo, massa de manobra. E aí? Eu não sou contra ao sistema de estudo. Eu sou contra a alienação, eu sou contra esse sistema que não mostra a verdade no nosso corpo. Isso aqui é só timo, tá? Isso aqui é só timo, não tem pra onde escapar, gente. Tá vindo muito, não só eu, milhões de pessoas ao redor do mundo tá vindo com a verdade. Então não tem como parar a transição planetária, não tem. É amor mesmo, é conhecimento e verdade, jogando pra humanidade, pra essa era linda. Vocês querendo ou não vai ter jeito.